Pega a sua Bíblia e abra ela no livro mais difícil de encontrar, Apocalipse. Alguns dias eu já tenho pensado sobre isso, e eu gostaria de começar hoje uma série de mensagens chamada As 7 Igrejas do Apocalipse. Amém? Deus tem algo para falar conosco hoje. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Já vão colocar no data show para nós. Eu vou ler na minha versão e você pode acompanhar no data show. Lembrando e reiterando, cristão anda com Bíblia. Amém? Você já viu um policial sair para trabalhar sem arma? Então imagina um cristão sem a Bíblia. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E eu sei tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tem, porém, isto, que aborrecesses as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém? Toma o seu assento em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção, porque essa palavra tem alguns contextos que eu preciso te fazer viajar um pouquinho para chegarmos no que João está direcionando para a igreja de Éfeso. Nós sabemos que João, conhecido como discípulo do amor, foi o único dos discípulos que não teve uma morte cruel, mas morreu cansado dos seus dias. E por onde ele passava, ele pregava sobre o amor do nosso Senhor, ele pregava sobre o evangelho que ele conheceu na sua integridade. E é um livro que não foi canonizado e não faz parte da nossa Bíblia, mas os estudiosos falam muito sobre ele, que contam uma parte da história de João, e essa é uma parte que não é comprovada e atestada para fazer parte da Bíblia, mas eles usam como um contexto para quê? Para nos mostrar por que João chegou até a ilha de Patmos, a ilha onde ele ficou para ter uma visão, ter um contato com o Senhor ali e escrever o último livro que compõe a Bíblia, o Apocalipse, a revelação de Deus para a igreja. E esse livro vai contar o seguinte, que já no finzinho da sua vida, da sua história, João é levado preso por um povo, e ele é colocado dentro de um grande vaso com azeite. E esse texto histórico vai dizer que João ali é queimado, é colocado dentro dessa vasilha muito grande com esse azeite fervendo. E eles contam que João saiu e não morreu depois de participar desse ato. Então eles tinham João como o filho dos deuses, e deram esse termo a João. E para a ilha de Patmos só iriam pessoas desse nível, pessoas que eles achavam que eram
filhos dos deuses, talvez malfeitores, talvez pessoas que eram condenadas pela sociedade naquele momento, eram totalmente enviados para a ilha de Patmos, porque era uma ilha que ficava distante e não tinham acesso fácil. Então, quando João chega nessa ilha, a ideia dos historiadores é achar que ali ele é levado e tido como filho dos deuses, porque ele pôde passar por um massacre como aquele e não morrer. E eu gostaria de liberar diversas palavras sobre a sua vida hoje. E a primeira eu começo agora. As pessoas podem olhar para nós e nos ver sofrendo. Nós podemos passar por uma situação como João passou, talvez dentro de um pote fervendo, o azeite fervendo, e ele lá dentro, e diz a história que ele sai com vida. Então nós podemos passar por qualquer situação difícil. As pessoas vão falar: esse já era, esse vai morrer, esse vai sumir da face da terra. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, pode acontecer o que acontecer, querido, Ele nos faz sair ilesos. Eu não sei se você chegou aqui hoje preocupado com uma situação, mas eu quero mostrar para você algo através da palavra. Seja qual for a situação, o Senhor que você confia, o teu Deus, pode te tirar ileso dela. O da direita vai ser atingido, o da esquerda vai, mas você vai falar: obrigado, meu Senhor, porque eu não sofri dano nenhum, porque o Senhor tem o controle da minha história. Uau! E ali João, na ilha de Patmos, longe de todos, e ele tem uma visão. O Senhor dá a ele experiência para falar às igrejas. Só que a gente precisa entender o seguinte: quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, lá naquele momento não é como é hoje. Hoje nós temos diversas denominações, diversas variedades de igrejas, né? Vamos usar esse termo assim. Se nós descermos aqui a Tanticarraro, nós vamos ver pelo menos umas 12 diferentes. Mas naquele momento, quando João escreve as 7 igrejas, ele está dizendo sobre 7 lugares, 7 cidades aonde foram instauradas a igreja. E quando ele vai escrever sobre isso, ele está falando sobre um determinado tempo da igreja naquele lugar. Nesse primeiro momento nós estamos falando de Éfeso. Então João está escrevendo a igreja de Éfeso para falar sobre um determinado tempo. A igreja de Éfeso, pela história, vai nos dar um norte do seguinte: que ela foi iniciada mais ou menos no ano 100 depois de Cristo e foi até o ano 200 depois de Cristo. Para quem não sabe, 40 anos de vida dessa igreja, ela foi totalmente destruída. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu disse isso para algumas pessoas. Deus te dá algo, Ele não vai tirar, mas Ele pode parar de usar, viu? Você sabia dessa? Lá em Éfeso foi criada uma igreja. Lá em Éfeso foi instaurada uma igreja. 40 anos depois essa igreja foi destruída. Nós ouvimos falar que o Senhor é amor. É amor, o nosso Deus é amor, Ele é amor. Mas o texto não diz que Deus só é amor. O texto diz que Deus é amor e é justiça. Só que para a justiça de Deus prevalecer, ela é liberada através do amor. Como isso, pastor? Porque Deus, para ser amor, Ele precisa ser justo. Deus, para trabalhar o amor dele, Ele precisa mostrar a sua justiça. Eu ouvi um pastor comentando algo essa semana. Uma pessoa perguntou para ele: pastor, eu tenho X anos de idade, acho que 20 anos de idade, e não tenho condição financeira nenhuma. E eu conheço um jovem de outra religião que tem a mesma idade que eu e é rico, isso pode acontecer? E ele falou assim: lógico que pode, porque questão financeira não vem pela fé, questão financeira vem pelo seu trabalho, pela forma que você se coloca, que você se disponibiliza. Talvez aquele jovem de outra religião não tem preguiça de acordar cedo, e aí eu não posso falar mal dos crentes, né? E que eu me estou nessa classe.
Mas tem gente que não gosta de acordar cedo. Olha para a pessoa do lado e fala: será que é você? Tem gente que dá uns cutucão. Você trabalha à noite? Então a gente fica acostumado a entender que Deus só é amor, mas não leva em consideração que Ele é justo. A Bíblia, essa mesma Bíblia vai dizer o seguinte: o sol nasce igual para todos. Só que tem aquele que vai levantar cedo, que vai lá de madrugada preparar a terra, preparar, adubar, tomar conta, regar. De repente as suas plantas começam a crescer, e aquele outro que tem a mesma terra, talvez do ladinho daquele, não tem essa coragem. Aquele vai colher e o outro vai fazer o quê? Vai ficar babando. Aí entra o ditado: o terreno do vizinho é mais verde que o meu. Lógico, porque ele também trabalha. Foi você, né, Breno, que desligou as luzes? Éfeso é uma cidade, é uma metrópole, é uma cidade para aquele momento marcada por ser uma cidade de muito movimento, inclusive movimento financeiro. Era uma cidade muito bela, muito bonita. Lá, a história vai dizer que lá tem um dos maiores monumentos daquele momento da história. Está em Éfeso. Mas Éfeso tinha um apelido que era chamado de Feira da Vaidade. Éfeso, por ser tão bonita, ao mesmo tempo por ser uma cidade muito rica, uma cidade muito forte, politicamente falando, era conhecida como a Feira da Vaidade. Às vezes nós estamos assim, achando que temos tudo do bom e do melhor, e nós vamos nos tornar vaidosos por aquilo que nós temos, e esquecemos que um momento nós podemos estar aqui em cima e o outro momento podemos estar um pouco mais abaixo. Lembro-me no ano de 99 para 2000, quando fomos chegando próximo ao final do ano, aí começaram a falar assim: olha, vai dar um bang aí, vai ter uma explosão. Quem lembra disso? A tal daquela senhora mãe, acho que foi a mãe de Iná, falou: o mundo vai acabar de 99 para 2000 porque é a virada do milênio. Os telejornais só falavam de pessoas em pleno dezembro gastando toda a sua fortuna, porque tinham convicção que quando fosse da 11 horas e 59 minutos para meia-noite, o mundo ia acabar. Gente do céu, no dia 1 de janeiro do ano 2000, tinha mais pobre. Porque a gente fica preocupado muitas vezes com a vaidade, e a vaidade faz nós não vamos conseguir mais olhar além daquilo que nós temos. Eu tenho um carro muito top, eu não vou conseguir mais. Ei! Quem tem o controle da nossa história e da nossa vida? Não é um veículo que vai mudar a minha história. Não é uma condição de ter milhares de reais numa conta que vai mudar minha história, se eu não compreender que a vaidade vai passar. Mas a palavra diz o seguinte: que os céus e a terra passarão, mas a palavra do meu Deus, ela não vai morrer, ela não vai passar. Enquanto homens estão confiando na vaidade deste mundo, há homens que se levantam e confiam no poder da palavra do nosso Senhor. Éfeso foi a cidade em que o apóstolo Paulo passou e ficou mais tempo na sua história, quase 3 anos. Por que será que foi uma cidade que Paulo enfatizou e ficou mais tempo lá? Talvez por ser a primeira igreja estabelecida, o primeiro lugar onde a palavra de Deus foi se manifestando com mais potência, com mais força. Paulo exige e fica mais tempo nessa cidade. Olha o que vai dizer o versículo número 2. Coloca lá, Elber, por favor. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência,
e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Primeira coisa, Éfeso era fiel à igreja estabelecida naquele lugar. Por ser uma cidade muito grande, por ser uma cidade muito vaidosa, porque tinha muitas posses. Para quem não sabe, Éfeso fica beira-mar, e lá tinha um dos maiores portos para aquele momento, e eles conseguiam suportar os maiores navios para serem descarregados ali. Então por isso ali passava a rota de muitas mercadorias. Só que também tinham problemas sociais, tinham problemas políticos e culturais. Mas Éfeso conseguiu se manter fiel à igreja de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito sério. Eu não quero aqui citar nomes de pessoas, mas eu gostaria de te dar uma orientação. Quando a igreja de Cristo foi estabelecida na terra, ela passou por diversas mudanças. Ela passou por diversas dificuldades e lutas. Pessoas morreram para que nós tivéssemos esse tempo de comunhão como hoje. Só que quando a igreja começa a perder o seu senso de formar opinião, a igreja começa a perder espaço. A igreja começa a perder sobre salvação. Nós estamos em um dilema para esse ano, né? Esse ano é ano de eleição, é esse ano mesmo, né, Alexandre? É esse mesmo. É um dilema muito complicado, onde muitas pessoas estão endeusando uma pessoa porque é um super crente, outras estão diabolizando um outro cara. Estou falando assim para não bloquearem nossa live na internet, tá, irmãos? Só que a questão não é em quem eu vou votar, a questão não é em quem eu vou colocar no poder, na cadeira mais poderosa do país. A questão é, se eu sou igreja aqui na terra, eu preciso me manter fiel à palavra do Senhor. Como eu disse há uns domingos atrás, se eu entendo que eu tenho posição de homem de Deus, de mulher de Deus, eu preciso me tornar e ser fiel à palavra de Deus. A questão não é pessoas, a questão é a palavra, querido. A questão não é falar fulano é melhor, fulano é pior, não. Mas aquilo que vai de acordo com a palavra é aquilo que me mantém fiel no caminho. A palavra nos ensina a caminhar, a palavra nos ensina a ter as melhores escolhas. E normalmente quando nós vamos contra a palavra, nós vamos ter problemas no futuro. Entende? O fato não é política. O fato é entender como a igreja de Éfeso entendeu. Mesmo diante deste monte de problema, deste monte de dificuldade, eu permaneço fiel à palavra de Cristo. Hoje está muito difícil. Estava vendo uma reportagem essa semana, não dá para andar mais no centro de São Paulo. Para quem não sabe, o ouro essa semana atingiu seu preço maior da história. E aí quem está com a correntinha no pescoço vai para São Paulo, é arriscado você voltar sem a sua correntinha. Olha como está ficando difícil. Você entende que a questão não é quem a gente vai por lá, a questão é manter princípios. Nós precisamos manter princípios, porque um dia eu e você vamos passar, mas a igreja de Jesus vai permanecer enquanto Ele não vier buscar o seu povo. Os nossos filhos vão ficar, os nossos netos vão estar aqui. Então se eu me mantenho dentro de princípios, que é a palavra de Deus, o resultado para minha geração vai ser diferente. O resultado para minha família vai ser diferente. A igreja de Éfeso 1, ela mantinha a obra fiel. 2, eles se mantinham enganjados na tarefa. Quando o texto fala sobre obras, quer dizer na vida como um todo. O texto diz sobre paciência. Paciência é um trabalho árduo, querido, porque tem gente, na hora que a gente está na empresa,
E o chefe manda fazer um negócio que fala, não vou fazer não. Fala do Kaique. O Kaique trabalha lá no Bom Prato, né, Kaique? Na cozinha, né? Aí o chefe, quantas refeições serve lá por dia, Kaique? 1.200 refeições. Aí o Kaique está naquela função top, colocar o feijão. Só fica colocando feijão lá. Aí o chefe chega um belo dia, Kaique cristão, qual foi o tom do Com Muito Louvor? Só Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando. E ele servindo feijão, a galera passando. Aí o patrão dele chega e fala, Kaique, preciso que você faça uma tarefa hoje. O Kaique, como é um menino desenrolado, fala, beleza, chefe, o que eu preciso fazer? Eu preciso que você corte 15 quilos de cebola. Olha o Kaique, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Sim, meu chefe. Tem coisas na nossa vida que é com paciência. Vai ser trabalho árduo, mas vale a pena. Eu costumo dizer o seguinte, onde você está trabalhando, começa a prestar atenção naquilo que ninguém presta atenção, porque é difícil de fazer. E se você tiver resultados, pode ter certeza que todos vão olhar para você. Eles cuidavam da obra, eles tinham paciência e perseverança. Nós nos reunimos aqui já 3 para 4 meses, eu acho, é isso? Nós temos uma escala para limpar a igreja, porque o outro salão era fácil limpar. Eu estava lavando o banheiro com o Elber ontem, né, Elber? Aí eu falei, Elber, tem hora que eu não acredito que a gente está aqui. Ele fala, é mesmo, né, pastor? Eu falo, cara, que banheiro grande, meu. Ele falou, pastor, o outro banheiro era tão pequenininho. Eu falei, a gente puxava água e secava sozinho, rapaz. Agora daqui isso aqui tem que puxar água, passar pano, passar cheirinho, ninguém vê. Não é porque eu estou aqui que eu não posso estar lá no banheiro também. A obra precisa de pessoas que deem continuidade. A obra precisa de pessoas que permaneçam com paciência. Por que eu estou falando isso? Porque o seu trabalho é assim. Eu vou repetir sempre isso, queridos, porque eu vivi isso e eu colhi coisas diferentes. Eu não tenho que ficar reclamando. 12 milhões de desempregados no país. E Deus te deu uma porta de emprego e você está reclamando. Você está achando ruim? Ruim é para aquele cara. Eu fui jantar com a minha esposa depois do domingo, dia dos namorados. Nós estávamos jantando e um rapaz bateu no vidro do restaurante que a gente estava. Ele com 3 certidões de nascimento, vendendo paçoquinha. Ele disse, vocês poderiam me ajudar? Porque hoje eu não consegui levar nada para minha casa. E eu tenho 3 filhos e eles estão com fome. Fácil não tá para esse senhor. A igreja de Éfeso entendia isso. Se preocupava com a obra. Tinha paciência e perseverança. Diante das tentações, perseguições, seduções, os crentes de Éfeso preferiam permanecer engajados na tarefa do reino de Deus. Sabe por que nós muitas vezes somos levados às distrações do mundo? Sabe por que muitas vezes a gente cai na cilada de Satanás? Porque a gente está enganjado com as coisas erradas. Porque a gente está olhando para o lado errado da história. Porque a gente quer achar respostas humanas onde não tem respostas humanas. E aí buscamos encontrar tantas as coisas. E aí isso vai nos levando a viver o que a maioria da multidão vai vivendo. E aí quando nós vamos olhar para trás, nós estamos afundados no lamaçal do pecado. E vamos tentar voltar e não conseguimos mais. Porque nos deixamos levar pela sedução do mundo. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter amizade no mundo, querido.
Eu não estou dizendo que nós não podemos estar com pessoas que fazem parte do meio secular, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se eu tenho um foco na minha vida, se a palavra do Senhor é referencial para a minha história, então aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, onde eu ando, já vai ser diferente. E sabe o que acontece? Já não vai ser você que vai atrás das pessoas, mas as pessoas começam a querer amar, andar com você. Ai, eu quero estar com fulano, porque, nossa, é maravilhoso. 3, em Éfeso eles eram empenhados no testemunho, eles prezavam sempre pela verdade. Coloca o texto de novo, Elber, por favor. Olha que a parte final do texto vai dizer: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Vou repetir isso de novo. Conversava com a minha filha hoje ao trazer ela para a igreja. Ela me contou uma história que eu fiquei muito triste. Olhe para mim, eu falo isso com muita responsabilidade. Cuidado com os profetas. Profecia que não tem base na palavra não é profecia, é revelamento. Toda profecia ela tem base na palavra, e se a profecia fere a palavra, não receba. Precisamos parar de ficar correndo atrás de Deus, achando que minha esposa não está nem aqui para falar se eu posso falar isso não. Deus falava todos os dias com Moisés? Deus não falava todos os dias com Jesus? Tá um tal agora em Manicéia, todo dia. Gente, eu vi uma na internet esses dias aí, que o rapaz, como é que eu falo isso? Ele liberou uma profecia para a pessoa, e é um rapaz que fala o nome, RG, CPF. Eu falei, esse negócio está ficando sério aí. Pode acontecer? Pode, mas eu sei pela palavra que isso não acontece todo dia não. E aí ele foi falar o nome da pessoa. Quando ele falou, ele falou para o rapaz assim: fala se não é verdade. O rapaz falou: não é não. Eu falei, meu Deus do céu. Ele tentou resolver, mas não deu certo. E isso me prova que não é assim que funciona. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe qual era o culto que era para ser lotado? Culto de oração. Porque é o momento em que você fala com o Senhor, que você coloca diante dele as suas necessidades, dificuldades, e vai ter certeza que durante os próximos dias Ele vai atuar de alguma forma na sua vida. Talvez você vai vir para a oração na terça-feira, Deus não vai falar com você, mas você vai falar com Ele, querido. Ele vai conhecer a tua necessidade, e quando menos esperar, Ele atua na nossa vida. Precisamos compreender que não é dessa maneira. Então o povo de Éfeso era comprometido com a verdade, aquilo que vinha, que se levantava. O texto vai dizer sobre os nicolaítas. Nicolaítas era uma espécie de cristãos, de pessoas que vinham para ensinar de uma forma sutil tudo que era contrário à palavra de Deus. Eu posso te dar diversos argumentos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Peraí, a questão não é o não poder, a questão é estar debaixo de princípios. Não pode aquilo, não dá para fazer aquilo outro, não dá para fazer. Peraí, princípios. Muitas vezes nós saímos do caminho, sofremos as consequências porque não conhecemos os princípios. Aonde queremos chegar com tudo isso? Olha o que 1 João vai dizer, 4:1. Desligou aqui, né? Se quiser vir aqui ligar, pode vir.
1 João 4:1 diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa mesma palavra vai dizer o seguinte: que o diabo, os seus anjos, têm poder de se transformar num anjo de luz, só para enganar um crente. Eu disse uma vez para uma pessoa e arrumei um problema feio. Quem está em casa deve estar estranhando isso aqui, né? Pegou? Quem sabe faz ao vivo, né, irmão? E eu disse para essa pessoa assim, é uma pessoa que estava recebendo na casa dela, toda semana tinha um pastor diferente lá. E eu, como pastor da igreja, não tinha ido ainda, né? Mas tá bom. Semana o pastor fulano está lá profetizando. Outra semana o pastor fulano no manto, no redevácia. Outra semana, aí eu fui lá. Não sei se a pastora Cida vai lembrar disso. Eu cheguei na casa, sentei para fazer o culto. E eu vou confessar para os irmãos, eu tenho muita vergonha de falar em culto no lar. Acredita nisso? Eu tenho vergonha. A minha esposa não fala, meu Deus, a pastora ama isso. Eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido. E naquele dia eu ia pregar ainda. Aí Deus falou no meu coração: você precisa corrigir. Eu falei: aqui não, Deus. Aqui não. Você precisa corrigir. Se o Senhor está mandando, então eu vou fazer. E eu disse para essa pessoa: pare. A sua casa é o seu porto seguro. E muitas vezes você está abrindo o seu porto seguro para Satanás trazer contenda para dentro da sua casa. Cansei de receber pessoas na minha casa para aconselhar casamentos. E quando as pessoas iam embora, na minha casa virava uma guerra. O diabo é estrategista. Então a partir de aí, em casa a gente não aconselha mais. Quando eu trouxe uma palavra de ensinamento, porque estavam só de casa ali, a pessoa ficou brava, irmãos. Não deu muito tempo depois, uma das pessoas que passou lá estava fazendo coisas horríveis para essa família. Por que eu estou te falando isso? João está sendo bem claro. Fica tranquilo. Se Deus estiver falar com você, Ele vai falar com você. Domingo retrasado que eu preguei, eu disse o seguinte: Deus sabe o seu endereço, sabe a sua casa. Deus sabe a hora que você levanta de manhã. Deus pode te mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você achar que não vai ser dele, Ele vai te mandar uma mensagem no WhatsApp. Sabe por quê? Deus não tem formas de trabalhar. Deus não é específico de uma forma, porque para te encontrar, Ele pode parar o sol, paralisar tudo para falar: ei, é com você que eu quero falar hoje. O que basta eu, como um servo, como um filho, entender: eu preciso estar disponível a todos os instantes para ouvir a voz do meu Pai. Eles passavam prova, mas perseveravam. Eles eram leais ao Evangelho. Eles não cediam aos falsos mestres. Hoje não é diferente. Levantou não sei o que, está podendo não sei o que, agora pode isso, agora pode aquilo. Enquanto a palavra de Deus não disser que eu não posso, eu não vou fazer, porque eu me mantenho firme à lei do meu Deus. Aleluias. Eles não eram seduzidos pela cidade. Não era porque é uma cidade rica, não é porque é uma cidade valorosa que eu vou me seduzir por isso. Mas eles permaneciam empenhados no testemunho. Mas, querido, todas as cartas enviadas às 7 igrejas tinha algo para falar com aquela igreja. Tudo certo, mas ao mesmo tempo tudo errado. Como eu posso te explicar isso? Tudo certo, mas ao mesmo tempo tudo errado. Sabe quando você vai numa loja de imóveis para comprar
Eu lembro quando eu casei, montar o meu enxoval, que o pessoal chama, né? Quarto, cama, geladeira, que, meu Deus do céu, é caro. Aí você passa CPF, RG, número de telefone, número do tênis, da calça, tem que passar tudo agora lá. Se falar que é crente, lascou, meu, não passa nada. Porque tem uns cabeça dura aí ainda. E aí você está tudo empolgado, tudo certo, tal. Quando é para assinar o contrato, a pessoa fala: olha, infelizmente não deu certo, temos que cancelar tudo. Aquele jovem que está galanteando uma moça e está sendo recíproco, e está ali, vai e vem, aí no dia 12 de junho que vai pedindo namoro, e ele fala assim: vai dar certo, quando chega a moça fala: olha, infelizmente não vai rolar. Tudo certo, mas tudo errado no final. Apocalipse 2:4. Isso foi o que Deus falou comigo esses dias. Uma angústia muito grande no meu coração essa semana. O texto diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso fazia tudo, mas no final ia acabando tudo dando errado. Eles zelavam pelo testemunho, eles tinham garra pela obra, eles cuidavam da obra. Mas agora o que o Espírito diz assim: olha, vocês faziam tudo, mas vocês deixaram o principal, o amor. O amor. Eles tinham perdido o amor por Deus e o amor pelo próximo. Como isso? Nesses anos de evangelho, querido, eu conheci diversas pessoas assim, que faziam e fazem a obra com todo zelo, com todo amor, aliás, com todo zelo e todo cuidado, mas sem amor nenhum por Deus e por pessoas. Vamos lá, sem o microfone. Eu conheço um casal que vai para a igreja, não são casados, a obra, mas não amam mais pessoas e não amam mais a Deus. Eles tinham vigor, tinham paciência, resistiam com coragem, mas não tinham amor. E Deus falou muito comigo isso hoje. Enquanto eu estava com o joelho dobrado aqui no início do louvor orando, eu falei: Deus, eu não queria falar sobre isso. E a Vitória leu o quê? João 15, falando sobre o amor. Como as pessoas perderam o amor, queridos? Como? Eu não consigo mensurar a diferença que é de conhecer uma igreja lá de antigamente, onde as pessoas tinham amor pelo próximo, onde as pessoas cuidavam do próximo. Hoje, durante o ensaio, entrou um senhor na igreja muito embriagado. Ele sentou no primeiro banco. Eu estava na sala dos diáconos preparando a mensagem. E aquele rapaz começou a gritar, e eu não ia sair porque o Otávio estava aqui fora olhando, né? E eu nem sabia o que estava acontecendo. Só sei que eu vi uma correria para lá.
As meninas estavam aqui, né, Rebeca? Correram para lá e o cara começou a gritar, ficar à vontade. Aí eu saí. E eu precisei erguer a voz para aquele senhor. Como meu coração doeu. Porque por mais que aquele senhor estava embriagado, eu como cristão e como ministro da palavra, eu sei o que está operando na vida dele. A gente vive um momento em que as pessoas escolhem pessoas. A gente vive um momento em que eu escolho com quem eu vou andar. Conheço pessoas que escolhem para andar com pessoas que parecem ter mais condição financeira para serem beneficiados. Eu conheço pessoas assim. E nós precisamos entender que o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é tão puro e verdadeiro que transforma vidas. E a minha alegria é entender de como nós ensinamos isso aqui nesse lugar. Eu poderia citar dezenas de nomes de pessoas que passaram por aqui, pessoas que já estão aqui há algum tempo. Nós não amamos mais a obra do que pessoas. Nós amamos pessoas porque a obra é formada de pessoas. Uma experiência que eu tive aqui quando nós assumimos essa igreja, eu pedia para Deus uma pessoa para me ajudar e ainda então não tinha, porque todo mundo era muito corrido, trabalhava bastante. Aí Deus me enviou o Elber. Eu lembro que na primeira mudança o Elber ficou desempregado. E ele deixava a casa dele. Era uma fase que ele estava vivendo, né, Elber? A Vanessa amava porque ele estava comigo, porque ele estava sendo transformado naquele momento. Eu lembro que no último dia que a gente estava no salão, terminando a mudança, só nós dois, eu falei, cara, tu tá magro. Ele falou, pastor, eu emagreci 5 quilos, né, Elber? Mas a questão não é a obra. É poder olhar para o Heber e entender que o amor que eu e minha esposa desempenhamos a ele e a esposa dele, eles estão aqui hoje com um casamento transformado. Eu lembro que eles estavam decididos a divorciar. Eles chegaram decididos a divorciar. E o que eu achei mais lindo disso tudo que foi em 2 semanas, né, Heber? 2 semanas Deus mudou a história da vida deles. Eu lembro do Alexandre, vinha na igreja, marrudão. Um dia eu fui visitá-lo e gostamos de comer uma pizza, não lembro, né? Eu nunca perguntei isso para ele, mas eu imagino que ele olhou para mim e para minha esposa muito novos, né? Irmãos, o Alexandre fez tanta pergunta para mim. Eu comecei a ficar preocupado. Se ele fazer uma que eu não sei responder, complicou agora, né? Mas ele me fez tanta pergunta. Mas o dia que me marcou foi o dia que ele ergueu a mão e falou, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. A obra, ela vai acontecer, mas pessoas precisam ser amadas. A igreja de Éfeso, 40 anos depois, foi destruída, porque eles estavam amando mais a obra do que a pessoas. Eles estavam amando talvez coisas do que pessoas. Quando nós amamos pessoas, até aquilo que nós podemos entregar muda. Porque quando eu amo a obra, eu me torno egoísta. Quando eu amo a obra, eu me torno uma pessoa egocentrista, porque eu não me preocupo mais com nada a não ser comigo mesmo. E aí eu passo, em vez de edificar, a destruir, porque por onde eu passar eu vou ser egocentrista. Por isso que está cheio de pessoas que não conseguem enxergar além do seu próprio nariz.
Por isso que na empresa, e eu falo muito sobre isso, você vai entender, por isso que na empresa é cada um por si, Deus por todos. Porque se tem um cristão genuíno que ama pessoas, ele não fica preocupado com o quadrado dele, ele vai olhar para lá e falar: você não está conseguindo, mas eu vou te apoiar. Não importa se você vai retornar algo para mim, eu não quero saber, porque eu amo pessoas. É isso que nós precisamos entender, igreja de Jesus. Eu não preciso amar pessoas somente aqui nessas quatro paredes, é onde eu estiver, no meio da família, principalmente amar pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer, Mateus 22:37. Aleluias. Nós vamos até o 40. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, as suas emoções e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Olha isso, querido. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha de onde está a base daquilo que nós temos que crer. Destes dois mandamentos, está tudo dependendo disso, está tudo terminando e culminando nisso: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Pessoas erram, pessoas têm decisões errôneas, têm. Mas se não tiver amor, não vai valer nada. Eu lembro de uma situação que aconteceu com a minha esposa e foi um problema muito grande. E aí aconteceu, passou e tentamos resolver, porque o que me tira do centro é quando a minha esposa começa a chorar. Quando ela chora, eu perco o meu chão. E naquele dia, depois dessa situação, ela começou a chorar no quarto da minha casa, e ao ponto de eu precisar levar até um pronto-socorro. Eu falei: vamos para o pronto-socorro agora, ela sem ar já. E aí, a pessoa que ocasionou esse mal, na outra semana, nós estávamos saindo com ela dentro do nosso carro. E um dos nossos obreiros falou para mim assim: pastor, eu tenho você como minha referência mesmo. Eu falei: por quê? Que isso? Ele falou: não, porque uma atitude como a sua eu não conseguiria ter. Não julgue pessoas, ame pessoas. Qual que é o nosso maior propósito de vida? Apocalipse 2:5. Eu quero caminhar para o final agora. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. Vamos começar de baixo para cima. Foi uma igreja que não se arrependeu. Então o que Deus fez? Tirou. Não serve para ser a minha igreja. Destruiu. Mas o segredo está em lembrar aonde nós caímos e nos arrepender. Hoje não é uma mensagem de salvação, não é não. Hoje é uma mensagem de refletirmos, de analisarmos se estamos amando mais a obra do que pessoas, se estamos amando mais a nós mesmos do que pessoas. Tudo que você tem passado vai servir de experiência para alguém. Eu não tenho vergonha em dizer que quando eu me casei, eu fui muito imaturo e gerei um atraso na minha vida, nas minhas conquistas, por ser imaturo. E antes do nosso culto de casal, eu fui visitar um rapaz, e quando eu chego lá, está a esposa junto. E a gente começa a conversar, a trocar ideias, conversar, e de repente eles começam a falar algumas coisas. E aquilo que a menina, a esposa do rapaz, falou para mim, era exatamente como eu era.
E eram as dificuldades que aquele rapaz tinha. E eu pude nortear aquele rapaz por aquilo que eu passei, das escolhas erradas que eu fiz, do que eu não fazia pela minha casa. Isso é amar pessoas. Às vezes a gente fica com medo de se expor, mas a minha maior alegria é saber que eu superei tudo isso. A minha maior alegria é saber que teve pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram a superar isso, e hoje estou aqui. Mas eu quero te motivar a olhar dessa maneira. Olha o que está acontecendo conosco. Nós não podemos ser motivados por um mundo que deixou o amor de lado e só basta e bases de julgamentos. Se nós falarmos qualquer coisa hoje, já pode virar um crime. Se nós analisarmos até a Bíblia de uma forma diferente, as pessoas não aceitarem, vira um crime. Sabe por quê? Porque o amor se esfriou totalmente. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus que acreditam que o amor transforma e passem a liberar esse amor por pessoas, por vidas. Se um dia lá atrás você se entristeceu com alguma coisa, com alguma atitude, entenda isso hoje. O Senhor preparou esse momento para transformar a história dessa igreja aqui no Ariston, porque eu creio, querido, que através do amor nós vamos movimentar esse bairro, alcançar lugares aonde não entramos, entrar em casa onde não conseguimos, porque nós cremos no reino de Deus expandido através do amor. Aleluia! E nos arrepender. O arrependimento nos faz ver a maldade do pecado, não de teoria, mas como experiência. Então, se eu já errei, se eu já pequei, eu vou olhar para o outro não como julgamento, mas eu vou olhar e vou compreender que ele precisa ser amado. Eu vou olhar para o outro e vou compreender que ele precisa ser cuidado, apacentado. Então, quando chega alguém perto de você contando alguma coisa que está passando, não fuja. É Deus enviando para você alguém para ser cuidado, para ser amado. Quando você se reunir com a sua família, não tenha medo, não faça igual aquela senhora fez lá no Instituto Teológico, falou que depois que ela aceitou Jesus, ela nunca mais participou de uma festa da família. Falei, tu está errada. Ela falou, não, pastor, você está sim, porque é lá que você tem que falar de Jesus. E como você vai falar? Amando. Sabe como é que é amor? Vou te exemplificar de uma forma muito interessante. É quando eu subo do escritório para o meu quarto e a pastora já está deitada e o lado dela já está quente. Eu deito do meu lado. Quando começa a esquentar o meu lado, ela fala, amor, você pegou minha água? Isso é amor. Colocar o chinelo, descer na cozinha, pegar a água para ela, com uma raiva no coração. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Dizer, amor, está aqui essa água. Essa semana aconteceu algo inusitado, porque ela não dorme com a porta do banheiro aberta. Nós estávamos num frio de 6 graus, Wesley. Irmãos, eu não consigo dormir de camiseta e de calça, eu durmo de short. E aí eu estava de calça, meia, camiseta. Frio. Aí eu saí do banheiro, deitei na cama. Amor, agora bom, vamos dormir e tal. Ela falou, amor. Quando eu olhei para a porta do banheiro, eu falei, já sei, a porta do banheiro. Aí você levanta, vai lá, fecha a porta. Nós expressamos o amor. E ele é entendido de uma forma diferente quando nós não queremos fazer. Porque a pessoa vai entender, ele está se matando, se mortificando por dentro para gerar o melhor para mim. Então eu vou amar desse jeito.
Então quando chegar uma pessoa perto de você, querido, não fica com medo não, fala, abraça, ama. Não importa se aconteceu como aconteceu com a pastora, dentro do comércio, a mulher chorando lá e falando, eu preciso de ajuda. Falou, então nós vamos te ajudar. Ah, mas não interessa, ali na padaria, no trem tá chorando. Ei, você é discípulo do Senhor, e Jesus disse através da sua palavra no livro de Mateus, e conhecerão os meus discípulos através do amor liberado, querido. Então é hora de tirar todo tipo de escuridão do coração. O que passou, passou, gerou experiências. Agora eu preciso me levantar, jogar a poeira para fora, me refazer e entender que o Senhor colocará pessoas no meu caminho que vão ser, aleluias, abençoadas pela tua vida, através das tuas mãos, através da tua fala, querido. Então é hora de, como igreja, não nos preocuparmos somente com a obra, mas nos preocuparmos em amar ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.